Bom dia a todos. Com proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Começamos com nossos processos com sustentação oral. O número 1, apelação 080-3212-51. Dr. Bruno tem sustentação em 3 processos da sessão de hoje. Sim. Esse número 1, meu voto é pelo provimento parcial, mas a maioria discorda de mim, portanto fica recurso desprovido. Vai. O que tem a desembargadora... por enquanto já tem a maioria divergindo. Então está 2-1, porque desembargadora Sandra, está de férias e também não funciona neste processo. Então não temos convocação para eles, não temos convocação, então ele não será encerrado o julgamento. Doutor Ibanez, esse processo especificamente, certamente o senhor tem conhecimento e eu vou insistir, é aquele processo que a matéria é a área de abrangência do plano. E a Unimed, sabendo que não há discussão de ambiente escolar nesse processo, até porque existe uma decisão do STJ com trânsito em julgado mandando fazer aba escolar e domiciliar para essa criança. Foram 2 processos, um de terapia e um de onde o tratamento seria feito. O de terapia já voltou do STJ e lá nós revertendo a decisão, o STJ determinou que fosse concedido o aba escolar e domiciliar. Esse de hoje é tão somente a área de atuação do tratamento. Então, assim, com todo respeito a Vossa Excelência, que o senhor sabe que eu tenho... Antivoto, pode prover. Não, mas o meu provimento parcial... É outra coisa. É só sobre a terapia nutricional, não é o local de realização. Então, peço perdão, porque inicialmente, o senhor lembra que o senhor redistribuiu para o doutor Cláudio, voltou. Que o senhor tinha falado do ABA, aí nós fizemos uma manifestação, o senhor disse, olha, eu já vi... Então, tem a discussão sobre a terapia no local, que é em Apodi. Isso aí eu não estou mudando. O que meu voto é provendo parcialmente apenas para limitar as terapias nutricionais a 12 por ano. Então a questão do aba escolar e domiciliar já está descartada. Já, sim. Perfeito. Muito obrigado. Aí a desembargadora Berenice e o desembargador Luiz não limita a 12. Fica conforme a prescrição. Aí vai ter a ampliação aqui. Vamos aproveitar, Vossa Excelência, vamos fazer os outros. No 2 também é a apelação 081-14-12-65. É a Apvida. E a discussão é a mesma, sobre a terapia nutricional. A limitação a 12 sessões. Tá, então, também é a apelação, a divergência vai para ampliação. E o outro, o 7. É cancelamento do plano. Aí muda a relatoria, que é a desembargadora Berenice. 080-76-38-82. Neste aqui, Noache, Medeiros, Noronha de Oliveira e outros, e Unimed. E o recurso é da Unimed. Isso. Pronto. Então, aqui está a unanimidade por desprover o recurso. Tudo bem. Tá bom. Obrigado. Foi rápido com Vossa Excelência hoje. Obrigado. Doutor, ele voltou. Ele disse que o doutor Cornete irá para o relator. Se você quiser adiantar o dele, aí vai para lá. Tá. E é o único que está presente aqui. É o 5. Vou antecipar aqui a número 5, a apelação número 5, 081 56 41 58, Maria Alcenia Alves Fernandes de Oliveira, Humana Assistência Médica Limitada. Aqui porque o nosso sistema não inverte. Aparece aqui a primeira parte
pode não necessariamente ser a apelante, pode ser a Isso. apelada. Aí eu tenho que abrir o voto para saber quem é que está apelando. Foi duplo recurso. Mas o Duplo nosso é recurso. uma matéria muito restrita, é apenas em relação Então aos eu vou ver honorários. como foi aqui o voto da relatora para a gente conduzir o... Do relator, né? Porque, doutor Luiz, Isso. nega o Tá tá. Então tu vais falar porque ele está negando o provimento aos 2 recursos. Tá ok. Muito obrigado. Senhores desembargadores, esse caso é um caso relativamente simples. Trata-se de um pedido de uma senhora que precisava, né, fazer uma cirurgia. Uma senhora de 61 anos que começou a enfrentar uma série de problemas, dores, dificuldade para mastigar. Procurou um profissional para avaliar o que estava acontecendo e recebeu a recomendação para fazer uma cirurgia bucomaxilofacial, né? O requerimento foi feito, porém o plano de saúde negou, né? Nós entramos com essa ação que tinha 2 objetos. O primeiro era a obrigação de fazer, de custear a cirurgia, e o segundo era uma indenização por danos morais. Os 2 pedidos foram julgados totalmente procedentes, ou seja, a juíza de primeiro grau, avaliando o caso, julgou procedente a obrigação de fazer, determinando que o plano custeasse a cirurgia, bem como julgou procedente também o pedido de indenização por danos morais. O nosso recurso aqui está tão somente limitado aos honorários sucumbenciais, na medida que eles foram fixados tão somente com base no dano moral. Ocorre, porém, que como o processo tem 2 objetos, né, os honorários, pelo nosso Código de Processo Civil, eles devem ser fixados com base na condenação. E condenação, interpretando-se de forma ampla, ela deve abranger tanto a obrigação de fazer, como a obrigação de pagar indenização. Então, como a ação foi julgada procedente, porém os honorários sucumbenciais foram fixados tão somente em relação à obrigação de pagar, o nosso recurso de apelação é visando tão somente fazer com que os honorários sejam mais abrangentes, complementando, considerando também a obrigação de fazer, que é líquida, né, pode ser perfeitamente quantificada em fase de cumprimento de sentença. Inclusive, esse tribunal, acompanhando aí diversos, né, existe uma chuva de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definindo de forma muito clara que quando o caso envolve negativa de tratamento de saúde, os honorários sucumbenciais eles devem abranger tanto a obrigação de fazer, ou seja, a cirurgia ou o tratamento, como a indenização eventualmente fixada. E é por isso que nós estamos aqui, para sustentar, né, a reforma da sentença nesse ponto específico, de modo que os honorários sucumbenciais abranjam também a despesa relacionada à cirurgia, para que seja aí observado os precedentes, inclusive desse tribunal. No nosso recurso de apelação, nós apresentamos aí diversos precedentes. Essa segunda Câmara também tem diversos precedentes, inclusive nesse sentido, determinando que os honorários sucumbenciais abranjam aí a integralidade da condenação, que é o único ponto do nosso recurso. Então, basicamente é isso. Espero que Vossas Excelências considerem essa questão, que é muito relevante, para que seja reformada a sentença nesse ponto específico, mantendo-se a sentença, mantendo-se a condenação à realização da cirurgia, né, ao custeio da cirurgia, ao pagamento de indenização e também os honorários sucumbenciais, considerando toda a condenação. É assim que nós pleiteamos e aguardo o julgamento de Vossas Excelências. Desembargador Luiz, faz algum comentário sobre ou mantém o voto como está? O desembargador Luiz vota então pelo desprovimento de ambos. A desembargadora também, e eu vou divergir com relação ao recurso dos honorários. Acho que deve ser sobre as 2 obrigações. Nós temos aquela discussão que na parcela da indenização por danos morais, na parcela de honorários sobre o tratamento médico, ainda que não tenhamos o custo, porque a saúde não pode ser mensurada em valor econômico, mas seria arbitrado aí por equidade de uma parte, e na outra seria pela regra do código, que é o valor líquido do dano moral. Então, minha divergência, desembargador Luiz, é
parcial, porque com relação ao recurso da Humanas eu concordo, mas com relação ao recurso da autora... Barrador Ibanez? Então, eu vou retificar. Vai alterar o voto essa nesse parte ponto. específica. Desembargadora Berenice também. Então ele faz a correção e fica provido o recurso do Vossa Excelência. Inclusive, o artigo 85 do Código de Processo Civil, ele estabelece essas circunstâncias. Evidentemente que muitas vezes no momento da... Então, você puxa de volta e a gente refaz um pouco, né? Refaz. Você pede para fazer as alterações e em seguida a gente... Retira de mesa aí na... Se quiser fazer ainda hoje, porque a sessão... Não, é fácil. Não é? Porque só o aspecto, o detalhe referente Pronto. aos honorários Só essa parte aí. advocatícios. Ok? Então a gente... Obrigado, excelências. Desejo uma ótima sessão para vocês. Bom trabalho. Obrigado, doutor. Deixa acompanhando a confiança. É o número 5, né? A gente retifica aí. Ó. Tá. O número 3. Apelação 081 8802 47. Natani Murielle de Queiroz Dantas e Unimed Natal. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 4. Agravo de instrumento 080 62 26 19. Patrício Paulo da Silva Lopo Pimentel Fernandes e Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 6. Agravo de instrumento 080 68 05 64. Rita Rafaela Pedrosa de Oliveira e Unimed Natal. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 7, julgado também. Número 8, não cabe sustentação oral, é decisão em cumprimento de sentença. Número 9, apelação 0800 436 08, Rita Adelino da Silva Nascimento, Banco Itaú, BMG consignado. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Tem divergência, vai para ampliação de quórum. Número 10, apelação 080 27 68 16, Francisco Iliano de Medeiros e outros, e X, Força Eólica do Brasil S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Tem sim, Everson Kleber de Souza, da Força Eólica. Doutor Edson, nós temos... Everson Kleber de Souza. Nós temos divergência de manifestação de voto. O processo irá para quórum ampliado. Eu proponho a Vossa Excelência fazer a sustentação na próxima sessão presencial com ampliação de quórum. Pode ser? De acordo? Pode ser sim, então eu declino aí a sustentação para a próxima sessão. Que aí, em vez de fazermos uma hoje e a outra na próxima semana, faremos só na próxima semana. O processo será dia 5 de novembro, a próxima sessão presencial. Ok, ciente. Ótimo. Obrigado. Um bom dia. Bom dia, boa sessão. Obrigado. O número 11, 080 31 59 43. Elida Cristina da Silva, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 12. Apelação 082 30 46 58. Abraão Henrique da Silva Júnior, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. Algum advogado para fazer sustentação deste processo? Sim, excelência. Fala por qual das partes, a apelante ou a apelada? E o Joyce Tardino fala pelo apelado.
Então, nós temos duas sustentações. Isso, Excelência. Então, quem falar pela parte apelante pode iniciar. Perfeito. Ilustríssimo desembargador Dr. Ibanez, desembargadora Berenice, muito bom dia. Estamos aqui diante de um caso, Excelências, que trata principalmente sobre uma questão de nulidade processual. No caso dos autos, Excelências, foi determinada a realização de uma perícia médica sem a observância do trâmite legalmente estabelecido no artigo 465 do CPC. Ou seja, foi determinada a realização de uma perícia médica na qual o perito designado para o caso deixou de apresentar nos autos o respectivo currículo para que a parte apelante pudesse eventualmente impugnar a designação de um perito sem a especialidade médica necessária, e foi justamente o que aconteceu no caso destes autos eletrônicos. O apelante, Excelências, para vocês terem uma pequena noção, ele é acometido por uma doença chamada nesidioblastose, uma doença de difícil diagnóstico, uma doença que nem todo médico, de fato, pode ter a noção dessa gravidade, salvo se, de fato, é especialista nesse tipo de matéria. Então, Excelências, foi designado, com as devidas vênias que o médico perito merece, o médico com especialidade em medicina do trabalho. Porém, essa doença a qual acomete o autor, ela tem uma natureza eminentemente oncológica. Todos os laudos acostados à inicial demonstram essa natureza. Então, além disso, o mesmo apelante também passou por um processo na Justiça Federal, na qual realmente foi aposentado por invalidez, e na oportunidade, Excelências, ele foi examinado por uma médica oncologista, que chegou a uma conclusão diametralmente oposta à conclusão do médico perito designado nesses autos. Então, não bastasse a divergência, ou, na verdade, a ausência de especialidade médica necessária, nós temos comprovado nos autos. De um lado, um laudo médico produzido na Justiça Federal por também uma perita designada pela Justiça, que chegou a uma conclusão de que o apelante pode, de fato, sofrer desmaios abruptos e que isso causa um risco de vida. Essa é a conclusão número 1. E a conclusão número 2, por um perito também designado pela Justiça, mas sem a especialidade necessária, dizendo que tais episódios, de fato, não oferecem qualquer risco à vida do apelante. Então, Excelências, nós temos, para além de um vício formal, que foi a ausência de apresentação de currículo pelo douto perito, enquanto o processo tramitava na primeira instância, nós temos uma clara divergência entre dois laudos, um produzido na Justiça Federal e outro produzido na Justiça Estadual, analisando a mesma pessoa, analisando a mesma moléstia incapacitante. Então, Excelências, esse é o motivo principal do nosso apelo, visando a declaração de nulidade dessa sentença. Caso não seja esse o entendimento deste tribunal, desta egrégia segunda Câmara Cível, o apelante ele requer a aplicação do laudo médico mais favorável, tendo em vista que são dois laudos oficiais, são dois laudos produzidos pela Justiça, em que pese o primeiro, produzido pela Justiça Federal, ser no âmbito do direito previdenciário, digamos assim, buscando a concessão de um benefício perante o INSS, nós temos um laudo produzido, repito, por uma médica especialista que constatou uma incapacidade total e permanente do apelante. Tanto é que ele realmente ainda hoje recebe
essa aposentadoria por invalidez. Então, caso esta turma reconheça que inexiste essa nulidade, que se aplique ao menos o laudo médico mais favorável. E, por fim, excelências, como meu terceiro ponto, eu trago a necessidade de aplicação ao caso também do Código de Defesa do Consumidor. A distinção a qual a seguradora de saúde busca realizar, ela foge ao controle do consumidor. Não é possível exigir desse consumidor que ele saiba a diferença entre uma invalidez funcional, uma invalidez laboral. No momento em que se contrata um seguro como esse, o homem médio, essa figura do homem médio, fictamente criada no direito, ela não pode ser exigida nessa situação que esse homem médio ele tenha esse conhecimento. Então, excelências, para além do vício processual, para além da divergência latente entre dois laudos produzidos no âmbito da justiça, nós temos também essa questão do Código de Defesa do Consumidor, a qual nós também buscamos a aplicação nesse caso. Então, excelências, essas são as ponderações que o apelante tem a fazer neste momento. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Com a palavra, a advogada que fala pela parte apelada. Bom dia, cumprimento de ilustres julgadores, nobre representante do Ministério Público, servidores e colegas advogados aqui presentes. Excelências, como o nobre colega advogado já sintetizou, né, o recurso ele se funda principalmente numa alegação de nulidade da sentença em virtude de ter se baseado em uma prova pericial feita por um perito, né, sem especialidade, segundo o apelante. Acontece, excelências, que esse apelante ele foi dado quanto da designação do perito e ele não impugnou em nenhum momento a nomeação dele, nem inclusive a falta de apresentação de currículo. Inclusive, ele apresentou quesitos, assistente técnico, sem nada falar sobre a falta de especialidade desse perito. E cumpre registrar que essa especialidade ela foi alertada muito antes da apresentação do laudo. Então, ele foi cientificado a respeito disso. Além disso, o laudo ele foi muito bem fundamentado, citou parecer médico. E diferente também do que o apelante alega, o laudo da Justiça Federal, como ele alega que é favorável ao pleito dele, destaca que o apelante ele é capaz de realizar atividades cotidianas. A pergunta que foi feita nesse laudo citado é: o periciando é capaz de realizar atividades da vida diária, como banhar, se vestir, se comer, passear, tomar medicamentos, sem ajuda de terceiros? E a perita respondeu: a parte é capaz de realizar tais atividades. Então, diferente do que o apelante alega, esse laudo apresentado na Justiça Federal também comprova a ausência de incapacidade para as atividades da vida cotidiana. É sabido ainda, excelências, que é impossível impugnar o laudo pericial apenas em sede recursal, inovando, né, chega até beirar a má-fé. É evidente que essa matéria ela já está coberta pela preclusão. Além disso, quanto ao mérito, né, há provas também de que não há incapacidade funcional, né, mas sim laboral, e que, portanto, essa incapacidade ela não é coberta pelo contrato celebrado entre as partes. Por isso, foi acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral. Então, não há que se falar em nulidade da sentença, nem em reforma, né, para julgar procedente o pleito. Então, por essa razão, a apelante pleiteia pela manutenção integral da sentença. São essas as razões. Obrigada. O voto do relator pelo desprovimento, o voto da relatora, desculpa, da desembargadora Berenice, pelo desprovimento do apelo, decisão unânime. Os números 13 e 14 são processos de relatoria da desembargadora Sandra, que continua de férias e só poderão ser julgados na próxima semana. A desembargadora Sandra retornará das férias na próxima quarta. Concluímos, então, os processos possíveis de julgamento na sessão de hoje. Passando para a ordem administrativa,
temos aqui o registro de que o Dr. Herbert encerra sua participação nesse período, este mês, conosco. Vai ficar afastado aí por um período, talvez só no próximo ano ele retorne. Por isso que eu estou refazendo o registro aqui, que para este ano ele não voltará aqui para julgar conosco. No próximo ano. Agradecemos, ficamos felizes com a participação dele, desejando que ele retorne aí, sei lá, qualquer dia que ele quiser, porque ele é quem escolhe quando quer vir. Se não preferir, ir para outra Câmara, não, desembargador, se ele não preferir ir para outra Câmara. Excelência, obrigado pelas considerações e com certeza retornarei, né? Vamos ficar aí no aguardo aí dos colegas. Dependesse de mim, eu já teria retornado. A gente está com uma meta importante para resolver aí. O desembargador Luiz não, porque disse que também está saindo do gabinete na próxima segunda-feira, fica, mas aqui não terá mais, não vai nem participar da próxima sessão conosco. Ele já disse que já perdeu, lotou a paciência dele e topou. A paciência dele aqui conosco topou. Tá, então. Mas a meta, o Excelência ainda responde por ela até. Interrompendo, desembargador Vanês, eu fui extraoficialmente, mas por servidor aqui da presidência informado que a desembargadora Lourdes parece-me que vai requerer acredito que amanhã, não sei, no plenário, uma prorrogação por mais 10 dias. Não sei se para usufruto de férias, enfim, me foi... Ah, tá. Então não me é a foi despedida dito sua, não. que eu ficaria até o dia 13. Eu continuaria, que encerra dia 1º, né, a minha convocação dos 60 dias, mas ela iria prorrogar, ia requerer a prorrogação por mais 10 dias e eu ficaria até o dia 13 de novembro. Tá, então... Isso me foi dito assim, o que vale é a portaria, né? Antecipadamente, que amanhã que o pleno decidirá. Até porque eu teria que, assim, me organizar lá na quinta vara da Fazenda, né? Que eu já tinha até planejado uma audiência lá, mas aí o colega substituto fará essa... Tá. Então não vamos falar de despedida agora, vamos falar de nossa meta. Lembrando que eu vou ver aqui, a redação vai nos informar, nós vamos usar até a última hora de amanhã, que possível, para pedir pauta. Que será a nossa última pauta para o relatório de meta de 100 dias. Então, o pessoal vai nos dizer até que horas eu posso pedir pauta amanhã. Senhor presidente, doutor Luiz Antônio falando, Vossa Excelência poderia me dar uma informação, por gentileza? Se for possível? Pode perguntar, doutor. Senhor presidente, vou ligar até o vídeo. É que, de fato, eu estou de forma simultânea em outra Câmara e eu gostaria de saber apenas o resultado do julgamento do número 9 da pauta. O número 9 não é da desembargadora Sandra. O número 9 é da desembargadora Berenice. Ele haverá ampliação de quórum e ele continuará na próxima sessão do dia 5. Obrigado, senhor presidente. Ampliação de quórum, né? Mais alguma pergunta, doutor? Não, somente, senhor presidente. Muito obrigado, agradeço. Ok, obrigado, bom dia. Essa semana vai normal ainda, a próxima semana, que é dia 12 da terça, quando a gente na sessão. Eu quero saber para esta semana. Até que horas eu posso pedir pauta e entrar na pauta do dia... Até amanhã, do dia todo, até hoje, né? Amanhã refecha na quarta-feira. Até que horas amanhã eu posso pedir pauta?
Se eu pedir pauta amanhã às 18 horas, ele entra em pauta. Então, até que horas ele entra em pauta? 7 e pouco a recaptação. 7 horas? Não conta 7 horas, porque eu não vou lá acordar de 7 horas para pedir pauta. Então, ele não pode ser até às 9 horas da manhã, não? Se o senhor determinar. Não, eu quero saber se pode. Eu só determino se for possível. O interessante seria que fosse do jeito como o senhor proclamou. Hoje, até o último horário. Mas veja, eu estou falando de uma situação especial em que nós precisamos pedir pauta de todos os processos que a gente conseguir pautar. É uma diferença. Não é mudar o horário para as 9 horas da manhã. Eu quero saber, se eu mandar processo às 9 horas da manhã, eles conseguem entrar na pauta do dia 11? Isso a gente vai resolver. Tá. Bom dia. Então, nós vamos pedir pauta até amanhã às 9 horas. Porque nós precisamos diminuir ou reduzir, não é, Ricardo? Vocês vão fazendo, o que eu puder mandar hoje, eu vou mandar. A gente já está resolvendo. Não vai chegar um lote amanhã às 9 horas, mas... É que é o X da questão. Não. Se eu pedir pauta agora, vai para a sessão do dia 11, não é? No dia 4 já está pauta, já está pronta. É verdade. Então, é isso aí. Eu não estou dizendo nada alheio. Agora, essa que a gente começou essa semana, até o dia, até os 100 já estão prontos. 316. Não vamos falar da outra semana. Eu só quero falar da próxima, da pauta, da próxima pauta, que será dia 11. É porque o senhor está levando em consideração que seja pautado e julgado. Para julgar no dia 11. Eu quero saber o processo para eu julgar no dia 11, até quando eu posso pautar. Os outros, depois do dia 11, a gente vai conversar diferente. Então, vamos acertar. Amanhã, às 9 horas, o processo que eu mandar vai para a pauta do dia 11. Às 10 horas, o que eu mandar vai para outra pauta. Ok? Todos os gabinetes. Já está resolvido. Vamos comunicar ao gabinete da desembargadora Sandra que para a pauta do dia, para a sessão do dia 11, a pauta será fechada amanhã às 9 horas. Okay? É um pacote grande. Hein? É um pacote grande. Vem não, porque está tudo zerado agora. Eu mando com frequência. Então, resolvido na nossa pendência aqui, nossa pauta. Desculpa. Eu estou com um processo mais pautado para o dia 4. Então, quem está falando pode dizer. É porque está dando interferência das câmaras, eu não sei se é daqui ou outra câmara. Doutor Luiz, tem alguma proposição administrativa? Não, Excelência, apenas desejar umas ótimas férias ao... Vou tirar férias. Ótimas e longas, né? Tirar férias. Desembargadora Berenice. Amigos, parelhas. Agradecendo a todos, declaro encerrada a nossa sessão de hoje.